uma coisa comum que acontece nessa profissão é você ver que o tempo não é suficiente, né, para você fazer tudo o que você tem que fazer. E nesse mercado talvez seja mais tangível e você consegue perceber que se você tivesse 1 hora a mais livre por dia aí, você talvez conseguisse encontrar um investimento que ninguém está vendo e ajudar o seu fundo a ganhar dinheiro, ou se tiver no seu site ajudar seus clientes a ganharem dinheiro e aí como consequência disso vocês serem melhores remunerados, né? A gente ser melhor remunerado. Então assim, uma das maneiras, você tem várias maneiras de descrever as coisas, mas no fundo uma maneira muito simples de você descrever a profissão de analista é assim: você coloca informações como input, né? Você coleta informações, você põe essas informações em alguma espécie de modelo que você consiga fazer uma análise, e você tem a conclusão dessa análise que você fez, que no caso do analista a maneira mais, a variável, uma dessas variáveis e a mais importante é o preço-alvo, quanto você acha que vale uma ação, né, o tal do valuation. E a partir disso, aí tem um outro passo, que é um quarto passo, né, nessa didática de input, modelo, e não é modelo financeiro necessariamente, qualquer modelo que te ajude a tomar decisão. E aí você chega numa conclusão, tem o output, aí você tem que comunicar isso para alguém. Então assim, você tem, para conseguir performar esse trabalho, você tem que fazer uma série de atividades, mas no fundo todas elas são de alguma maneira você colher inputs para colocar no modelo. Então eu já falei, né, entrevista, leitura, pesquisa de coisas que os outros não estão vendo, mas no fundo é você juntar informações e dados, colocar no modelo de tomada de decisão, e a partir disso, da sua experiência, você, através de alguns critérios e métricas que você escolhe, você vai tomar uma decisão. E aí você tem que comunicar isso. Todas essas coisas, elas tomam tempo e elas envolvem skills diferentes, né? Você saber entrevistar, eu já falei várias vezes, isso não é uma habilidade que é simplesmente quantitativa. Você for um cara que é muito bom de planilha, mas você baba e não sabe falar com os outros, isso não é, você não vai ser um bom analista, entendeu? E no fundo, você também tem que conseguir não só entrevistar as pessoas e conseguir obter informações, lembrando que eu não estou falando aqui de informação privilegiada, mas simplesmente de conseguir ser um cara articulado para uma pessoa articulada e ter boas conversas. Aí você não pode ser um robô, que senão as pessoas vão ficar fechadas, vão ficar desconfortáveis quando estiverem falando com você, e você não vai tirar a melhor informação possível. Isso também vale para depois que você chegou à conclusão de investimento, você vai ter que convencer alguém, né? Ou seu portfólio manager, se você estiver no buy side, ou seus clientes, se você estiver no sell side. E todas essas atividades, elas tomam tempo, e na minha concepção, se eu tivesse que escolher uma alavanca para você ficar rápido, ficar mais versado, mais rápido, mais eficiente, é na questão da modelagem e todo esse processamento, isso que o gringo chama, aqui nos Estados Unidos, chama de number crunching, né? Basicamente você amassar os números ali, processar, e isso é uma coisa que demora muito tempo. Se eu tivesse que escolher e falar, pô, eu vou focar nisso e ficar muito bom nisso e rápido, todo o resto vai ficar mais fácil. Mas dito isso, tem vários skills aí que eu acho importantes, né, para você poder fazer bem o trabalho. E vou seguir aqui uma relação de algumas coisas que eu acho importantes. Primeira coisa, eu falo muito, né, que você tem que ser ofensivo, você tem que conseguir não ficar tentando absorver toda a informação que chega para você. Se você é buy side, toda a informação do seu site, você tem que ter uma habilidade de estar o tempo inteiro definindo o que é importante de informação que você precisa e como é que você filtra isso, né? Isso começa, eu já disse assim, saber quais são os fatores críticos que influenciam o setor que você cobre, saber quais são os fatores críticos que influenciam o case que você está olhando, a ação que você está olhando, o que você acha que vai fazer o papel andar, e ter uma habilidade de monitorar isso, também ter uma hipótese sobre o que vai fazer, qual que é o catalisador que vai fazer aquilo acontecer, né? Quando eu acho que tem algo que eu estou vendo que os outros não estão vendo, os outros têm que achar isso depois. E para fazer isso, você deveria ter alguma espécie de habilidade de filtrar e de conseguir obter informação de maneira mais rápida. Aqui vou te dar um exemplo aqui de como você não ser simplesmente um cara defensivo. O volume de coisas que você tem que ler quando você está analisando uma empresa é muito grande. E
tem informações que são periódicas. Vou te dar um exemplo de um documento que é super importante para ler a cada trimestre, é o ITR, né, que é o documento que você tem as demonstrações financeiras básicas e você tem lá uma série de outras coisas, entre elas as notas explicativas. Você tem empresas que chega a ter 400 páginas, 500 páginas do ITR. Só que assim, uma boa parte disso, e eu vou dar um exemplo aqui de algo que você pode fazer vai te poupar muito tempo. É muito importante que você leia, porque às vezes numa nota explicativa você pode ter uma informação nova ali, e é uma informação que ninguém está olhando e pode ser uma excelente oportunidade de você descobrir alguma coisa. Se você pega o primeiro trimestre de 2024, aí você vai ler o segundo, você vai ter 500 páginas. Você tem coisas ali dentro que são novas e que podem ser importantes, você tem muita coisa que é repetida. Sei lá, eu não sei se tem isso no Brasil, alguma espécie de serviço desse tipo, mas talvez, com certeza, talvez seja até uma ideia que para você usar uma inteligência artificial. Você pergunta assim, fulano, o ChatGPT, tô dando uma ideia, tô criando isso agora. Como é que você olha esse documento me diz o que tem de novo aqui, o que mudou. A tabela tal na página tal mudou, tem uma informação nova, o texto tal mudou. As tabelas normalmente vão mudar, né? Porque são informações de número, de um trimestre para o outro, mudou, tem coisas novas. Mas poderia talvez perguntar para... Eu não sei se o ChatGPT poderia ser a ferramenta para isso, mas assim, você pergunta, olha, o que de texto mudou desse documento para esse? Pô, nessa, você vai poupar horas da sua vida, e você não vai poupar horas da sua vida porque você deixou de ler, que está correndo um risco. Você simplesmente usou tecnologia a seu favor. Mas por que você usou a tecnologia? Por que você fez esse uso? Porque você sabia que era possível isso e você você se preocupa com isso. Então, no fundo, você tem que ser ofensivo e não defensivo. E você tem que ler. Você não pode querer ler tudo, que você vai gastar muito tempo, mas você tem que usar a sua inteligência para filtrar a informação. No fundo, você tem que sempre tentar obter a melhor informação possível ao menor custo. O menor custo financeiro, o menor custo de tempo, né? Porque time is money. Tem um mercado no qual essa frase é verdadeira e é muito clara, e eu dei um exemplo aqui nessa questão essa frase time is money é verdadeira no mercado de análise, entendeu? Quando você está analisando.